Olá, meus queridos irmãos, irmãs e amigos em geral, pela graça de Deus, novamente estamos juntos para mais uma nova oportunidade de estudos da e na Palavra de Deus. Confesso que é com grande alegria que voltamos a nos reencontrar com este objetivo. Por isto, recebam os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, que é a patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu ilustre pastor Luiz Pedroso. Hoje estudaremos mais uma lição importante, destarte, da autoria do ilustre pastor Roberto Monteiro de Castro, e que tem como título, abro aspas, Cristãos como canais de bênçãos espirituais. Fecho aspas. Então, quais são os objetivos da presente lição? Primeiro, conhecer o que a Bíblia ensina sobre os cristãos como canais de bênçãos espirituais. Também perceber que a mão do Senhor está sobre todos os que o temem, tornando-os uma bênção para outras pessoas. E, por fim, praticar, considerando que, com a entrada de um novo ano, temos a oportunidade de renovar nossos votos de fé no Evangelho para continuarmos abençoando vidas em nome do Senhor Jesus. Então, vamos praticar? Nós começamos com o texto áureo desta lição, que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16, que leio, abro aspas. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras boas e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Encontramos isso no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Alguns textos bíblicos inspirativos. Começamos por Gênesis capítulo 39, versículo 5. Abro aspas. E desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Outro texto, Gênesis capítulo 39, versículos 21 a 23. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José. Ele concedia bom êxito em tudo o que realizava. Vamos pular agora para a primeira carta de Pedro, do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 12. Abro aspas. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas obras em que vos observem. Vamos dar um pulo agora para Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 34 a 35. Abro aspas. Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o tema e que faz o que é justo.
Fecho aspas. Introdução. Quando você pensa na vida de uma pessoa que passou pela terra e abençoou vidas, o que vem à sua mente? Poderíamos citar vários exemplos. Na minha mente, diz o autor da lição, além de vários outros nomes no contexto evangélico, está a pessoa de Zilda Arns Neumann, de outra confissão religiosa. Ela foi uma médica, pediatra e sanitarista brasileira, fundadora e coordenadora internacional da Pastoral da Criança e da Pastoral da Pessoa Idosa. Ela era uma pessoa daqui de Curitiba. Estima-se que no exterior, a Pastoral da Criança já salvou a vida de, pelo menos, 200.000 bebês. Dona Zilda Arns, fundadora da Pastoral da Criança, braço social da CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos no Brasil, ligada à Igreja Católica, criou uma multimistura famosa nos anos 70 e 80 por sua fórmula nutritiva, barata e eficiente, e que na época salvou milhares de crianças e adultos da desnutrição. E aqui em Curitiba, no bairro Pinheirinho, temos o Hospital do Idoso, que leva o seu nome em sua homenagem. Morreu em 12 de janeiro de 2010, aos 76 anos, em Porto Príncipe, no Haiti, durante o terremoto ocorrido no local. José, personagem do nosso estudo de hoje, também foi uma bênção por onde passou. Deixou marcas, trabalho eficiente e temor a Deus. Estudemos, portanto, esta lição com uma pergunta em nossa mente e no coração. Como uma pessoa cristã poderá ser um canal de bênção? Vou repetir, e quero que você entenda, no fundo da redação desta pergunta, como uma pessoa cristã, não cita denominação, poderá ser um canal de bênção? Aplicação para a reflexão. Você já escolheu fazer de sua vida um canal de bênção nas mãos de Deus? Vejamos essas verdades a seguir. Tópico 1. Canais de bênçãos materiais e espirituais. Vamos tratar as bênçãos de Deus sem dicotomizar, isto é, sem separar o espiritual do material. Ou seja, quando se trata de um canal de bênçãos, não conversar, separar radicalmente o espiritual do material. Quando pensamos em bênçãos espirituais, logo vem à nossa mente aspectos religiosos, como oração, aconselhamento, pregação do Evangelho, salvação, perdão, etc. Isso sim é a mesma uma bênção espiritual. Mas não passamos a vida toda dentro de uma igreja desenvolvendo aspectos espirituais. Somos também seres com características materiais, físicas. Por exemplo, temos corpo e necessidades, sentimos fome e precisamos nos alimentar
e beber água, e interagirmos com a sociedade, podemos decidir abençoar vidas no sentido material também. A história de José no Egito nos estimula nesse sentido, pois aponta um caminho excelente no objetivo de servir aos outros, de ser uma bênção nas mãos de Deus. Antes de se tornar governador do Egito, tipo primeiro-ministro de Faraó, e servir como bom administrador deste reino, ele teve duas experiências significativas. Na casa de Potifar, comandante do exército de Faraó, e na prisão, administrando com eficiência o trabalho do carcereiro, chefe. Os momentos difíceis que passou na vida, vendido pelos irmãos para uma caravana de ismaelitas e sendo preso injustamente por Potifar pela acusação de assédio à sua esposa, não afetaram o bom caráter de José, que seguiu sua missão de abençoar vidas. Os mais abençoados por ele foram seus irmãos e seu pai, que já idoso pôde rever o rosto de seu amado filho antes da morte. José entendeu os planos de Deus para a sua vida e trocou o ódio e vingança pela oportunidade de servir e abençoar, como lemos no texto bíblico registrado em Gênesis, capítulo 45, versículo 5, que leio, abro aspas. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Fecho aspas. Aplicação para uma reflexão. Jesus veio ao mundo para morrer na cruz do Calvário para a nossa salvação. Mas também multiplicou pães e saciou a fome de multidão. Estamos dispostos a abençoar o próximo, material e espiritualmente? Vamos ao tópico número 2. Abençoando no temor de Deus. A necessidade do temor a Deus tem sido questionado na sociedade secularizada que estamos vivendo. Nesse tipo de sociedade, o temor a Deus e a fé se tornam antiquados e desnecessários, pois a ciência se encarrega de explicar todas as coisas. Aqui temos outro ponto de dicotomia na história. A relação entre ciência e religião. Muitos fazem separação entre elas, mas ambas são necessariamente opostas entre si. André Coelho, pastor e engenheiro elétrico, escreveu a obra O Evangelho Revelado nas Estrelas. Esse é o título. Um livro que une a ciência com a religião. Ele cita uma frase interessante atribuída ao físico Albert Einstein, dizendo, abro aspas, a ciência sem a religião é manca. A religião sem a ciência é cega. Nesse sentido, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, argumenta que a observação da natureza criada revela atributos do próprio Deus. E por isso o ser humano é indesculpável, conforme registrado em Romanos capítulo 1, versículo 20, que leio, abro aspas.
pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Personagens bíblicos se tornaram bênção na vida de outras pessoas, tão somente por temerem ao Senhor. É o caso de José, que foi vendido pelos irmãos, afastado da família, do pai, sendo ainda tão jovem, teve que se adaptar a uma nova cultura, nova língua, mas não se afastou de Deus. Continuou temendo ao Senhor. Isto significa, claro, em sua declaração à mulher de Potifar, registrado em Gênesis capítulo 39, versículo 9, que leio: ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? José não ofendeu ao seu Senhor por causa do seu temor a Deus, e tornou-se uma bênção para toda aquela terra. Também Pedro, em sua experiência, pregando o evangelho na casa de Cornélio, percebeu, ou pelo menos no presente histórico, percebe que o temor a Deus está acima dos preconceitos e diferenças religiosas. Ali na casa de Cornélio, o evangelho se abre para os gentios. Isso era complicado para a mente do judeu. E Pedro se rende aos santos propósitos divinos, conforme é registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34 e 35, que leio. Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e o faz o que é justo. Pedro tinha suas reservas, mas por temer ao Senhor, tornou-se uma bênção aos gentios na casa de Cornélio. A aplicação para a reflexão. Será que temos preservado o temor ao Senhor em nossos dias? Temos procurado abençoar as pessoas à nossa volta, como prova de fé e obediência ao nosso Deus? Pense nisto. Tópico 3. Canal de bênção, porque além da própria vida pessoal, alcança outras vidas. Há ainda outros relatos bíblicos em que vemos claramente sobre a bênção do Senhor, sobre como trazer a bênção também aos que estavam sob seus cuidados. O sacerdote Eli estava velho e seus filhos não temiam ao Senhor. Então, Deus levantou a Samuel. Enquanto ele liderou, o Senhor abençoava o povo de Israel, conforme é registrado no livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 13, que leio, abro aspas, assim, os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor opôs-se aos filisteus durante
toda a vida de Samuel. O rei Saul pecou e foi rejeitado pelo Senhor. Então Deus escolheu Davi para ser rei e pastor do povo em Israel, conforme registrado em Salmos, capítulo 89, versículo 20, que leio. Abro aspas. Encontrei o meu servo Davi, ungi-o com o meu óleo sagrado. E ainda conforme registrado em 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 12, que leio. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor, o teu Deus, te disse, você pastoreará o meu povo Israel e será o seu governante. A bênção do Senhor esteve sobre Samuel, Davi, Moisés, Abraão, Débora e tantos outros. É notório também na vida de José e tantos outros. Podemos ter a certeza que as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas vão produzir frutos de boas obras. Obras de amor, justiça e verdade, conforme lemos no texto áureo de nossa lição, que leio, abro aspas, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Encontramos isso no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Este é o Evangelho. Somos abençoados para abençoar todas as famílias da terra. Foi assim a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, que, ungido pelo Espírito Santo, abençoou a todos por onde passava, conforme registrado em Atos capítulo 10, versículo 46, que leio. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aplicação para a reflexão. Que tal fazer um projeto de vida para o ano que se inicia? Vamos decidir ser bênção nas mãos de Deus para servir as pessoas. Conclusão. O mundo precisa de cristãos verdadeiros, pessoas que amam e temam a Deus, que se deixem usar pelo Senhor. A vida de José nos inspira. Muito mais a vida e obra de Jesus Cristo. De nossa parte, as ações abençoadoras serão a luz de Deus para o mundo através das boas obras. Que grande desafio! Que o Senhor Deus nos abençoe no ano que se inicia. Amém.